É uma alegria nós estarmos aqui e participarmos juntos. Qual é a nossa pergunta de hoje, Elaine? Boa noite. Araci, ainda dentro das minhas pesquisas sobre reunião mediúnica, foi-me dito que eu vi isso em dois centros somente. Quando o espírito se aproxima para dar passividade para o médium, eles antes da incorporação, do diálogo ali em si, primeiramente esse médium ele faz uma pré-visualização do espírito, da história dele e narra a história dele para o dialogador, e para que depois, quando esse dialogador dá o comando de que vamos acolher esse espírito neste momento, aí sim acontece a incorporação. Isso para mim foi novidade. Eu queria saber se você já ouviu falar sobre isso. E eu fiquei curiosa de como que esse médium consegue visualizar a história desse espírito num todo. Ela disse que isso é feito, deixa eu melhor esclarecer, para ajudar no diálogo, para ter um adiantamento no diálogo com esse espírito. Olha, Elaine, eu posso te colocar como sugestão, porque você está colocando uma situação que, para mim, ela é um pouco desconhecida, mas pela colocação dos espíritos que o médium ele já é levado junto daquele espírito para a manifestação de anterior, é o que a gente lê nos livros. A nível de livro, então são colocados que o médium já é levado para entrar em contato, para ver uma preparação, possivelmente, eu não vi, existe essa possibilidade desse médium estar com esse espírito, então ter um diálogo durante a noite, um preparo anterior. Não vamos dizer que isso não é possível. Dentro da literatura, é possível, passivo de possibilidade. Mas esse médium, ele teria que ter assim, uma capacidade muito grande de registro. Porque quando nós estamos durante o sono, que nós não temos com facilidade essa lembrança. As lembranças são esparsas, as lembranças não são fortes, marcantes, são pedaços, são lacunas, são algumas situações. Então, esse médium ele teria que ter uma capacidade diferenciada dos médiuns comuns. O que é comum? Vou colocar aqui qual é o comum nessa manifestação. A hora que o espírito chega, como o médium tem conhecimento dos fluidos, então, pela qualidade do fluido, de dor, de sofrimento, de misérias humanas, de tristeza, do passado, a real situação em que o espírito se encontra, o espírito passa essas informações para o médium. Então, o médium tem essas informações na medida da manifestação, na medida em que esse espírito, vamos dizer, tem um maior contato com o médium tem uma capacidade muito maior de verificar a vida, o espaço, à medida em que o orientador, o esclarecedor, doutrinador, isso não importa, são colocações, né? O que importa é o conteúdo da ciência espírita. Então, o espírito pode levar o médium a ver determinadas situações. Então, a evidência no momento da incorporação, o médium pode ver que o espírito estava no chão, estava caído, estava na mata, a qualidade da morte do espírito, porque o espírito lembra. No momento da morte, lembra que caiu, se estava na mata, se estava na ponte, se caiu do trator, o espírito tem aquele relance do final do seu processo reencarnatório ali. Então, ele sente aquela situação e ele registra através de uma ação mental aonde ele estava.
ou se ele lembra de alguma situação de cobrança, de débito, de alguma coisa, ele também pode estar com aquilo na memória, o suicida, então ele lembra que ele queria se suicidar, ele se lembra. Então, traz aquelas memórias marcantes, traumatizadas, e que o médium, por ele aprender a verificar esse estado e falar, porque o médium, ele sente, vou passar informações mais simples. Então, o médium sente dor que ele nunca sentia no braço. É algo que o médium registra as informações. Então, o médium vai dizer: eu tenho dor nos meus braços, eu tenho dor na minha perna, porque ele é o intérprete. Dói meu braço, dói minha cabeça, eu estou aqui no chão tem areia, eu escuto o barulho da mata. Então, ele pode descrever. Eu escuto o barulho da cachoeira, porque é aquilo que ele vê e registra de uma forma pela visão da alma. Agora, o médium aprendiz, ele tem toda essa dificuldade. Primeiro que o médium aprendiz tem a impressão que se o espírito entrar nele, não vai sair. É o ponto básico, porque é falta de estudo e de informação. Aí, se o espírito fala para o médium assim: eu não vou sair. O médium achei agora ele não sai. E o médium, quando o médium tem um conhecimento, fala assim: não, mas você não precisa sair, você fica aqui, vamos conversar mais um pouquinho. Né? E o espírito pode falar: não, eu não quero conversar com você, não quero conversar com ninguém. Então, é o médium que faz esse diálogo, esse entendimento. Então, ele também informa ao esclarecedor, que é um apêndice para ele, que o outro também vai conversando, e nesse inteirinho, enquanto o doutrinador conversa com o espírito, o médium aciona a sua equipe de trabalho, aciona a equipe médica, a equipe socorrista, as equipes amigas, equipes familiares, que vêm com o curso desse espírito. Então, é um conjunto do médium e do doutrinador. Então, qual é o maior equívoco da não preparação da mediunidade? Que o médium, se ele deixar o espírito à reveria, que o espírito falar assim: não, eu não quero ouvir. Eu não quero saber. Eu não quero ficar aqui. E o espírito, e o médium não tomar uma medida, porque o espírito pode ser revoltado, mal criado, pode ser o que for. Mas a hora que ele está ali, ele está sobre a guarda do médium. Então, é o médium que vira para ele e fala assim: não, agora você vai ouvir. É o médium que fala para o espírito: você vai ouvir o que ele está falando para você. Preste atenção no que ele fala para você. Eu quero ir embora. Não, você não vai embora. Agora você veio aqui para você ouvir. Essa dupla auxílio de doutrinação e médium. Porque o médium, que ele não tem esta preparação, que ele interfere no espírito, fica aquela doutrinação sem fim. Fica ali 15 minutos, meia hora, e o espírito se torna um brincalhão, um zombeteiro, porque o médium não toma atitude. Então, a educação mediúnica, ela é de suma importância, porque quem comanda o espírito é o médium. É o médium que toma essa posição. É o médium que fala para ele: você vai ouvir. Nós estamos aqui para te ajudar e você vai prestar atenção. Eu não morri. Não morri, porque não morri. Tem espírito que adora fazer isso. Claro que você não morreu, você está vivo. Você está vivo. Só que você fala na sua vida espiritual. Presta atenção, você está falando através de mim, da minha voz, que eu estou aqui como intérprete falando da sua real situação. Então, o médium tem que ter esse conhecimento, esse jogo de cintura, para se adaptar a uma manifestação. É como um grande amigo que está passando informação para outra pessoa, tá, de outra língua. Isso que é o médium. Tá? Então, o espírito fala, ele interpreta, ele sente e ele comenta. Então, o médium deve comentar a hora que chega o espírito, a situação dele, no meio, no intermediário, se ele está melhorando, se ele não está, se tem espírito do lado dele, se não tem, se chegou, se não chegou, chegou a equipe médica, para que o doutrinador
possa ter uma real situação do trabalho dele. Se a equipe já está chegando, se vier os produtos. Então, quem passa essa informação do êxito do trabalho do doutrinador é o médium. Mas isso o médium tem que estudar. Por isso que é importante todo um conhecimento da mediunidade, como que ele vai trabalhar com segurança adiante da mediunidade. Mas aquele espírito, ele quer criar problema, quer ser aparecido, quer se aparecer ao público. Então, isso pode acontecer. E se as pessoas do centro, o grupo de médios, não for aquele grupo consciente, com conhecimento, que sabe que tem que orar, que tem que ajudar aquele espírito para ser socorrido. Então, pode acontecer. Eu já tive várias oportunidades dessa, mas a gente só se assusta da primeira vez, porque não está acostumado, sabe, Elaine? Depois a gente não assusta mais, porque a gente sabe que isso pode acontecer e faz um processo natural. Isso só existe porque os espíritos já vêm de fora, de outras igrejas, de outros locais, onde eles estão acostumados a receber os espíritos à reveria. E isso não é fácil, porque eles gostam de criar esse tipo de problemática, falar que não vai embora, outras coisas mais. Mas isso também pouco nos importa. O que nós temos que entender é a importância da mediunidade, porque o espírito não entra no médium. Então, se o médium falar para o espírito, fica quieto, fica sentado, não faça bagunça, não faça barulho, não grita, não bate, senta, vai acontecer. Vai acontecer. Porque é o médium ele que tem o comando do espírito. Então, se o médium vê que ele não toma conta, ele simplesmente evoca um protetor, e o protetor chegando, esse espírito fica quieto na hora também. Temos o segundo recurso, o médium incorporar um protetor, e aí o espírito baixa o faixinho dele na hora, adiante do protetor. Entendeu? Então, o médium tem segundos recursos. Beatriz, pode fazer a sua pergunta. Araci, um médium de transporte, ele pode ter a sua vida física afetada mais do que qualquer outro médium? Um médium de psicografia, um médico de psicofonia? Olha, um médium de transporte, primeira coisa, ele é um médium de efeito físico. Esse médium de efeito físico, ele é um doador de energias vitais, ectoplasmáticas. Então, se ele não tiver um conhecimento de defesa, de organização perispiritual, ectoplasmática, também de uma ordem geral, para que ele mantenha o duplo etéreo em ordem, o corpo físico, ele vai ficar doente, porque haverá um desajuste, um desequilíbrio nele. Mas isso eu estou falando de qualquer médium de efeito físico. Qualquer médium de efeito físico. Então, um médium de efeito físico, com sabedoria, com conhecimento, ele saberia que ele não poderia usar esse efeito físico para fins que não fossem bons, que não fossem nobres e corretos. Porque o efeito físico, ele reage muito bem na matéria. E para agir na matéria, ele precisa de muito maior condição ectoplasmática. Então, se ele não souber fazer esse recurso de trabalhar, armazenar, ter esse fluido, ele vai ficar doente. Quer dizer, um médium de efeito físico, ele pode ser uma pessoa normal, desde que ele tenha conhecimento para trabalhar com essa característica de mediunidade. Da mesma forma, é um médium de psicografia. Quando ele só trabalha com espiritinho, sofredor, que conta historinha, que conta isso, conta aquilo, eles vêm para contar determinadas coisas, eles vêm para trazer alegria, esperança. Então, não são espíritos densos e nem pesados, mas são espíritos que deixam a sua alegria, a sua paz. Então, esses médios de psicografia, com certeza, não terão um desgaste energético desse tamanho. Já quando nós trabalhamos com espíritos sofredores, aqueles que vêm em busca de alívio,
que estão machucados, dilacerados, quebrados, machucados, requer do médium que tenha maior conhecimento de elaboração dos fluidos curadores e ectoplasmáticos para trabalhar com muito maior segurança. Cada situação é uma situação, Beatriz. Cada caso é um caso. Consegui explicar para você ou não? Ou você quer complementar essa minha fala? Ele precisa ter um cuidado maior do que os outros médiums? Com certeza. Absoluta. Absoluta. Por quê? Ele é um doador de maior quantidade. Então, os pensamentos dele, por ele ter essa quantidade de energia para realizar o bem e o mal, ele está vulnerável se ele não tiver uma educação mediúnica, se ele não tiver preparado de uma maneira emocional, se ele não tiver preparado com a sua vontade, com o seu desejo, não conhecer os fluidos, não conhecer a força mental, como elabora a força mental, tá? O que ele realiza com o seu pensamento, porque o pensamento é tudo. A força física, a mediunidade de efeitos físicos, ela é uma mediunidade comum de um médium que em outras vidas já trabalhou, já traz com ele essa característica de transporte e tudo mais. Mas isso, ele exige dele muita vitalidade, muito fluido vital. E é aí que mora o perigo. Se ele é um doador, quer para o bem, quer para o mal, e ele ultrapassar e usar isso com excesso, ele poderá ficar doente. Respondi, Beatriz? Sim, mas aí no caso, ele não vem com um quantum energético maior, um fluido vital maior do que qualquer outro. Cabe a ele, por ser um médio de transporte, encaminhar esse atendimento que ele está fazendo, ou cabe ao doutrinador o encaminhamento? Cabe ao doutrinador, cabe a ele, porque toda vez que nós movimentamos uma energia para a cura, porque a cura também é uma espécie de energia que nós tiramos de nós e doamos para o outro. Então, o médium curador, ele também é esse doador. Então, no momento em que eu tiro a minha energia, a minha vitalidade para curar alguém, e eu doei aquela energia, automaticamente faltou uma parcela em mim. Então, se eu não for buscar essa energia de Deus, de Jesus, do cosmos, do nosso sistema solar, da nossa atmosfera, essa energia dos reinos minerais, reinos vegetais, reino animal, reinos humanos, eu ficarei sem essa vitalidade. E se eu usar demais esse meu trabalho, eu vou ficar doente. Em que sentido? Da fraqueza mental, do mal-estar físico, de perda de energias, e eu acabarei ficando doente, porque eu tiro a minha camada de vitalidade, que me dá força nas minhas células, nos meus músculos, na minha mente, em toda a vida, minha vida física, e eu dou para alguém, que é uma espécie de magnetizador, que ele doa essa energia. E se ele não repor, ele terá pequenos danos. Não grande, estou falando grande no sentido de usar muito tempo e não aprender a elaborar essa energia. Respondi, Beatriz? Respondido. Obrigada. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Beatriz, pode perguntar. Agora sim, eu devo mudar meu horário de oração de 5 da manhã para as 3 da manhã. Então, assim como Elane, eu vou te fazer uma pergunta pessoal, porque eu sei que você também tem o seu horário aí de reza. Você acha que isso tem relação com o que ocorre de movimentação no mundo espiritual neste horário? Para você entrar num horário, você precisa pedir esse direito de estar nesse horário. Vamos colocar, vou simplificar isso. A equipe de Bezerra trabalha a tal hora.
determinados espíritos trabalham tal hora. Então, eles criam um horário. O centro espírita tem este horário para trabalhar. Trabalha tal dia. Então, essas horas são organizadas e disciplinadas pelos espíritos. Então, se você vai mudar de horário, você vai fazer uma prece, vai pedir autorização a Deus, às suas equipes espirituais, para você mudar de horário. Porque os seus espíritos foram convocados para determinado horário. Então, é você que administra no sentido de pedir autorização para mudança, para novas equipes de trabalho, para você mudar de casa espírita, para você fechar um trabalho socorrista, ou que você ajuda a recolher roupas, essas coisas, você vai falar, não, eu não vou mais trabalhar agora com essa assistência, vou trabalhar em outro trabalho. Então, quem dirige o trabalho dele é o médium. E aí nós somos assessorados pelas nossas equipes de trabalho. Então, sempre, Beatriz, seja qual for o trabalho, de caridade, de assistência, de sopa, do centro, milhares de oportunidades, o médium deve pedir autorização a Deus, a equipe espiritual do Cristo, a equipe espiritual da sua casa ou da sua família, para mudar esses trabalhos. Isso é de suma importância. Certo, Beatriz? Certo, então não obrigatoriamente eu precisaria de mudar de horário, porque a princípio talvez por rezar neste horário é porque deveria ser nesse horário, é isso que você está me dizendo. Normalmente é uma afinidade, porque nós somos afins mais ou menos assim. A equipe de Bezerra trabalha de tal hora a tal hora. Então, o médium, na hora, ele pensa, não, eu vou trabalhar com a equipe de Bezerra. Quero estar nessa equipe. Então, automaticamente, ele tenta se ligar a essa equipe. Mas não vai fazer diferença nenhuma entre os espíritos bons e maus que ali estão. Depende da linha telefônica que você entrar. Depende do número do telefone que você entrar, entendeu? Se sua linha de trabalho é uma linha que vai em socorro, em auxílio, tudo bem. Mas se Entendi. nessa mesma hora a pessoa mentalizar coisas ruins ou negativas, será a mesma coisa. É a vibração da pessoa que vai nortear aonde que ela deve trabalhar. Não sei se me fiz compreender. Sim, sim, obrigada. Porque às vezes eu ouço, às vezes, as pessoas dizerem que depois das 10, em determinado centro, só trabalha a linha de esquerda. Então, isso é uma posição de um dirigente. De um dirigente. Porque se um dirigente ele falar que vai trabalhar a noite inteira numa linha de direita, será de direita. E se ele falar, eu vou trabalhar desde as 6 até as 6 da manhã, só na esquerda, será na esquerda. É uma condição mental. Quem dá essa ordem é aquele que está dirigindo a ordem. Então, ele só sai de uma ordem de cura, passa por uma ordem socorrista, passa por uma ordem de estudo ou de pesquisa, ou vai trabalhar nas regiões umbralinas, ou vai aonde nunca deveria ter ido. Essa predisposição é o médium, é sua forma de pensar, é sua forma de trabalho. Me fiz entender, Beatriz? Sim, fez sim, Araci, obrigada. Vamos respirar. A respiração é o ponto importante para que nós possamos nos conectar com toda essa vibração de Deus, com todo esse fluido, o fluido cósmico universal. Respire, médium. Respire e eleve o seu pensamento a esse Pai de amor, a esse universo criado por todo esse ser poderoso, por esse ser misericordioso, que nos deu a vida, a oportunidade do reencarno,
a oportunidade de aqui resgatarmos, corrigirmos, sanar, expurgar os nossos erros e aprender. Rogamos ao Senhor misericordioso, rogamos neste momento todo o vosso amparo, a vossa permissão neste momento, Senhor, para que possamos absorver toda essa energia cósmica, todo esse fluido ectoplasmático, Senhor, para que possamos colocarmos em prática, através da nossa mediunidade, Senhor, através dos nossos benfeitores, esse dom, essa luz, essa bênção que o Senhor nos deu. Rogo-te, Senhor, toda essa energia solar, do vento solar, que possamos absorver toda essa energia. E neste momento, ó Senhor, nós te pedimos permissão, templo de amor, de luz, que se abra, que venha essa força luminosa, que venha essa bênção cair sobre todos os lares e sobre todos os médios, Senhor. Nós pedimos nesse momento ao grande Mestre Jesus, a toda a sua ordem Cristo, a todos os espíritos consoladores, rogamos nesse momento a todas as falanges dos consoladores, dos nossos ancestrais, que venham nos auxiliar, que venham nos amparar, que venha a força dos anjos, dos arcanjos, que venha a força dos espíritos trabalhadores de Maria, que venha essa bênção cair sobre todos nós, a nos iluminar e a nos fortalecer, como rogamos as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Benedita Fernandes de Prealbino, de Joana d'Arc, de São Jorge. Chamamos as falanges franciscanas. Estamos pedindo nesse momento, ó Pai misericordioso, pelo nosso anjo guardião, meu anjo guardião, meu anjo amigo, aqui estou neste momento a te rogar a tua presença, que venha me auxiliar, que venha me amparar, como eu rogo nesse momento a todos os meus protetores, a toda a minha equipe de trabalho, de guarda e retaguarda. Rogo neste momento aos nossos pretos velhos, pretas velhas, índios, os caboclos, os baianos, boiadeiros, ciganos, hindus, samurais, os cangaceiros, que venha a força gaúcha, que venha a força mongol, dos incas, dos maias, que venha a força de Gengis Khan, que venha a força guerreira de todos os nossos apaches. Peço nesse momento, Senhor, peço que venham me ajudar todos os guardiões, as guardiãs, os nossos Exus, as nossas pombagiras, que virem a nossa volta, que venha a força, Senhor, do nosso pelotão de choque, que venha o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Polícias Civis Especiais, que venha toda a força guerreira, Senhor. Como eu evoco nesse momento todos os espíritos trabalhadores nos elementares, Senhor, que venha com a força da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal, que venha neste momento, Senhor, a nos auxiliar para desmanchar, dissolver, desmagnetizar todos os fluidos densos. Rogo neste momento, Pai misericordioso, as grandes confradarias dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 7 selos, que venha a força de Pai João de Aruanda, de Mãe Menininha, que venha a força de São Cipriano, e neste momento eu evoco meu protetor, Senhor, que ele venha e incorpore. Eu quero ajuda, eu quero amparo, eu
preciso de cada um. Evoque, médico. Incorpore o seu protetor nesse momento. Incorpore essa equipe de trabalho. E neste momento, rogue neste momento que se abra a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral, e que neste momento, toda a minha equipe nesse momento, à minha volta, e possa nesse momento me auxiliar a expurgar, a sanar, a tirar todos esses males que eu trago impregnado no meu corpo perispiritual, no meu dupleté, e que assola, machuca, fere, causa intoxicações, causam enfermidades. Peço neste momento, Senhor, que a minha equipe venha e que eu possa, nesse momento, Senhor, expurgar, tirar, adentrando a lama astral, Senhor, e que seja retirado todos esses fluidos tóxicos, Senhor, todas essas enfermidades, todos os males que eu, no passado, de vidas passadas, através dos magos, das feitiçarias, que eu usei mal a minha mediunidade, eu peço neste momento, eu rogo neste momento, Senhor, eu quero me livrar, eu quero, Senhor, sanar tudo isso, eu quero retirar, desmanchar, desmaterializar, desintegrar todas as formas, pensamentos, todos os meus pedidos, todas as minhas pragas, todas as minhas calamidades, tudo aquilo que eu fiz, Senhor, todas as demandas que hoje eu sofro pela lei de causa e efeito. Eu rogo neste momento, Senhor, por todos os espíritos que eu tenha machucado, ferido, usurpado, estupado, assassinado, Senhor, por todas as crianças, por todos os jovens, por todos os adultos, por todos os velhos e velhas que eu tenha ferido, por todos esses irmãos que hoje estão na espiritualidade, Senhor, presos ainda num passado, e eu sofro por isso, Senhor. Eu rogo nesse momento minha equipe espiritual que me ajude nesse momento a libertá-los, a me libertar de todo esse fluido, de qualquer trabalho que eu tenha recebido de encarnado, Senhor, de toda magia, de toda feitiçaria, aonde tiver o meu nome neste momento, Senhor, aonde tiver o pensamento desse ser nesse momento, Senhor, sobre mim, Senhor, eu peço neste momento que desintegre, que desmaterialize, que me liberte, Senhor, que os espíritos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal, nesse momento vai girando, destroçando, eliminando, estou vendo, exterminando todo este mal, que a minha equipe guardiã, neste momento, meu irmão guardião, que vire a minha volta, que quebre, que arrebente, que desmaterialize, que dissolva do meu corpo físico, do meu dupletério, do meu perispírito, libertando todo esse fluido, toda essa maldade, tirando todos esses vícios, esses hábitos, Senhor, tirando todos esses fluidos tóxicos, saneando todo o meu perispírito, meu dupletério, o meu corpo físico. Neste momento eu quero, Senhor, a minha liberdade, eu quero sarar, eu quero que liberte, Senhor, todas essas infecções, que tire da minha cabeça, dos meus olhos, dos meus ouvidos, dos meus neurônios, que tire dos meus membros superiores, inferiores, que tire de todos os meus nervos, de todo o meu sistema nervoso central, periférico, de todos os meus músculos, de todos os meus órgãos, que neste momento vai passando por
todos os centros de força, que vai eliminando tudo isso, Senhor, e vai expurgando tudo isso, retirando, que esta lama comece a absorver, Senhor. Eu peço neste momento que me ponha de cabeça nessa lama, que meu corpo, nesse momento, seja envolvido por essa lama, por esse fogo etéreo, Senhor, e que essa lama vai queimando a 100 mil graus Celsius, vai desmaterializando, desintegrando todos os pedidos meus, tudo aquilo que eu tenha recebido de outros, Senhor. Peço nesse momento a desintoxicação, a desmaterialização, a desmagnetização de todos esses trabalhos, Senhor, de todas essas feitiçarias, de todos esses trabalhos de vodú, de omolu, todas essas vibrações, todos esses desejos, Senhor, sejam desmaterializados, desmagnetizados, dissolvidos nesse momento. Que esta lama comece a envolver todos esses espíritos, Senhor, libertando, Senhor, do ódio, da raiva, do desamor, da opressão, das traições, de toda maldade, Senhor, libertando os seus perispíritos, libertando, Senhor, de todo o mal. E peço neste momento que essa lama, neste momento, vai absorvendo todos esses fluidos desses encarnados, de toda essa maldade, Senhor, desmaterializando todos esses desejos, todas as vontades, tudo aquilo que foi materializado, Senhor. Eu rogo neste momento, eu quero, Senhor, que tire, eu quero me libertar de toda essa maldade, de todo esse erro meu do passado, Senhor. E eu vos suplico nesse momento misericórdia. Vós me deste, Senhor, a mediunidade. Vós me deste esses amigos, esses companheiros espirituais. E eu rogo neste momento a ajuda de cada um deles, dentro de todas as áreas, da direita, da esquerda. Eu peço neste momento que arrebente, Senhor, arrebente todas as correntes, todas as amarras, todos os trabalhos aonde tenham sido feitos, dentro do reino mineral, do reino vegetal, usando o reino animal ou qualquer, Senhor, peça humana, Senhor. Peço neste momento, Senhor, a libertação, a minha libertação. Rogue neste momento a sua libertação, que te liberte da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Eu não permito, Senhor, eu não quero o mal de cada um, eu quero a minha liberdade, que cada um leve o que é teu, Senhor. O que é dele, o que é dela, Senhor, o que é meu. E eu peço neste momento que me liberte, Senhor, me liberte materialmente, espiritualmente, me liberte dentro da minha profissão, liberte dentro dos meus estudos, Senhor, dos meus trabalhos, e me liberte o meu dinheiro, me liberte de toda a maldade humana, de toda a maldade espiritual, Senhor. Eu rogo neste momento que esse fogo etéreo, a 100 mil graus Celsius, vai diluindo, Senhor, vai expurgando tudo isso, vai saneando tudo isso, Senhor, vai exterminando todo este mal, toda essa maldade, Senhor, que esse fogo passe pelo nosso corpo físico, pelo nosso duplo etéreo, e pelo nosso espírito, Senhor, pelo nosso perispírito, libertando o nosso espírito, libertando de toda subjugação, de toda possessão, de toda fascinação, de toda obsessão, Senhor. Que nos liberte de tudo isso e liberte todos esses espíritos, todas essas falanges, Senhor,
todas essas entidades, aonde elas estiverem, que elas sejam libertadas, amparadas e socorridas, Senhor. Que os doentes, os cansados, os oprimidos, os recém-desencarnados, que neste momento, dentro dessa grande bacia, Senhor, da consolação, da regeneração, da redenção, Senhor, possa serem amparados, Senhor. Que todos que estão na lama astral possam receber toda essa energia curadora, essa energia transformadora, essa energia de mutação, Senhor, saindo de todo esse fluido denso, de toda essa maldade, para encontrar a luz, para encontrar a paz, para encontrar o amor, para o arrependimento, Senhor. E rogo nesse momento aos espíritos das águas, rogo nesse momento a todas as ondinas que venham neste momento, que tragam a força das águas dos mares, que venha essa força das águas salgadas, adentrando por todas as bacias, lavando, higienizando, fazendo toda a higienização espiritual, perispiritual, encarnados e desencarnados, que nesse momento vão ir se envolvendo nessa água curadora, que o sal vai penetrando, esse sal fluídico, e que vai higienizando, amparando, e trazemos nesse momento a força das águas, as águas dos rios, das cachoeiras, dos aquíferos, as águas medicinais, as águas curadoras, as águas sulfurosas, que neste momento vai envolvendo, vai amparando, vai fortalecendo, vai fazendo toda a transformação perispiritual, vai trazendo todo o equilíbrio ao nosso corpo físico, ao duplo etéreo, aos perispíritos, ao nosso espírito, trazendo a luz divina do Criador, trazendo a paz, trazendo os 10 mandamentos, trazendo a responsabilidade, trazendo o dever de auxiliar, de amparar, de socorrer. Rogo ao Pai misericordioso que toda essa energia do fluido cósmico universal, que toda essa força ectoplasmática, essa energia caia por todos os espíritos encarnados e desencarnados, que recebam essa luz, que recebam toda essa energia. E neste momento, Senhor, nós pedimos às colônias espirituais do Atlântico, do Pacífico, a todos os socorristas, para que nesse momento venham em auxílio. Rogo às equipes médicas, rogo às equipes educadoras, rogo às equipes militares, as equipes franciscanas, as equipes da Cruz Vermelha, a todos os trabalhadores socorristas, a todas as falanges de Maria, a todas as mãezinhas, que venham socorrer os seus filhos queridos, que venham socorrer a sua família, e que neste momento possam ser retiradas da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, todos esses espíritos, envolvendo-os todos numa vibração de amor, de paz, de tranquilidade, de luz, encaminhando as colônias aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, às clínicas de recuperação, de regeneração, aos hospitais, aos presídios educativos, se assim forem necessários. Senhor misericordioso, por todos os nossos irmãos, nós te pedimos que abençoe a todos que estão sendo socorridos, a todos que estão sendo amparados, Senhor, e a todos que estão socorrendo, que sejam iluminados, que as colônias espirituais possam receber toda essa energia cósmica para o trabalho de cumprimento, o trabalho de reeducação, o trabalho de evangelização, o trabalho de socorro, o trabalho de preparo a todos esses espíritos para novas colônias,
ou para os reencarnes. Misericórdia, Senhor, nós te pedimos. E neste momento, Pai, nós rogamos permissão para fecharmos esse grande laboratório do socorro. E voltamos nesse momento, junto ao universo, junto à nossa equipe espiritual, que venham conosco, que venham os nossos protetores de guarda e retaguarda, para que eles também possam aurir de todo esse universo, de toda essa bênção divina, todo este amor, todo esse fluido, para os fortalecer, para que eles possam estar sempre junto conosco, nos orientando, nos instruindo, nos mostrando o caminho certo, nos dando todo o amparo que nós precisamos. Obrigado, amigos, obrigado, companheiros de jornada, obrigado a toda essa equipe de guarda e retaguarda, obrigado, Maria Santíssima, obrigado, Jesus, obrigado, Pai, por tudo quanto nos deste, pela família, pelo lar, pela mediunidade, Senhor, pela doutrina que nos traz a luz, e ela seja sempre o nosso farol, Senhor, para que possamos crescer, evoluirmos e sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Que a sua paz, Senhor, que o seu imenso amor possa envolver a todos as nossas irmãs e irmãos e todos os seus lares, que caia sobre os seus lares esse manto de azul celeste, Senhor, da proteção de Maria Santíssima, do grande Mestre Jesus e do grande Pai. Obrigado, Senhor, e que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente em nossos corações, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Respire médio, sinta seu corpo, agradeça a sua equipe, respire e abra os seus olhos lentamente.